Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William e no dia hoje, 31 de outubro, onde comemoramos o Dia da Reforma, nós tivemos a ideia de estar falando um pouquinho sobre a reforma. Mas eu não queria falar sobre a história, não queria falar sobre os homens que foram chave para a reforma, Lutero, John Wycliffe, John Hus, Calvino e muitos outros que deram suas vidas até em nome da verdade da palavra, do evangelho. Não quero falar do dia 31 de outubro de 1517, que Lutero vai lá e prega as teses na igreja de Wittenberg. Mas eu queria falar do espírito da reforma, que havia sobre aqueles homens o espírito de voltar às escrituras, de voltar a um verdadeiro amor com Cristo, de voltar a ter um relacionamento real com Deus, e que hoje nós, a Igreja de Cristo, padecemos muito dele. Um dos aspectos que eu vejo que nós pecamos muito hoje com relação a ser igreja é que, infelizmente, nós deixamos a influência do mundo entrar dentro da igreja. Nós nos tornamos como eu posso dizer, nós nos tornamos um agente social. Um agente que, em vez de estar preocupado com as coisas do reino dos céus, estamos preocupados mais com as coisas carnais, com as coisas mundanas. Ah, William, você está dizendo que não tem que fazer ações sociais da igreja? Não estou falando nada disso. Só estou falando que o nosso fim primário não é esse. O nosso fim primário é conversão e mudança de vida. Com certeza a gente também vai atuar socialmente, mas isso não é a parte principal da nossa atuação como igreja de Cristo. Eu percebo que coisas como autopromoção, estrelismo, uma vida financeira próspera, passando a mão em pecados que a palavra de Deus condena em prol de manter um bom relacionamento com pessoas, tem sido cada vez mais comum dentro de nossas igrejas. Pregações que não falam mais sobre arrependimento, não falam mais sobre autossacrifício, não falam mais sobre se arrepender e perdoar. Sempre falando do eu humano, sempre falando de você era bom, você consegue, você vai ser feliz, você vai conquistar aquilo que você está querendo. E a gente não fala mais sobre no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não falamos mais sobre carrega sua própria cruz, ou caminhe mais uma milha com seu inimigo, ou se ele tomar a sua capa dele a túnica. Nós não falamos sobre isso mais. Nós não falamos mais sobre os princípios que Jesus nos deu, sobre dar a outra face. Que é basicamente tudo aquilo que um cristão precisa ter. Ser humilde, ter um coração disposto a se sacrificar pelo bem do outro. Não, na verdade, nós nos entregamos às paixões mundanas. Mesmo que aos nossos olhos não pareçam um pecado. Mesmo que aos nossos olhos pareçam ser o certo. Só que a palavra de Deus vem nos orientando numa realidade completamente diferente. O que a gente tem visto aí é, dia após dia, escândalos envolvendo homens que se dizem de Deus e que arrastam milhares e milhares para o inferno. Dia após dia nós temos visto pessoas relativizando a palavra de Deus, dizendo que ela precisa ser atualizada. Sendo que a palavra de Deus é o único instrumento que nós temos capaz de fazer a gente cair na real e entender que nós vivemos uma vida de pecado e distanciamento de Deus e que carecemos muito da graça de Cristo e nos arrependemos diante dele. Infelizmente, a igreja hoje tem se tornado não um lugar de salvação, mas muitas vezes um lugar de entretenimento. Nós temos vivido num momento onde que é mais legal ir na igreja escutar um show de uma banda que eu gosto do que ouvir a palavra de Deus que pode me libertar do pecado e transformar minha vida, me levar para o céu e viver uma vida de relacionamento com Cristo. E é essa reforma que nós precisamos buscar hoje. É essa reforma que eu preciso e você precisa, todos nós precisamos entender que é necessário. Assim como aqueles homens se indignaram com aquilo que estava como comum dentro da igreja e buscaram uma mudança, nós precisamos mudar hoje. Não é normal um pastor valorizar mais um membro que tem posses de um outro que é fracassado financeiramente. Não é mais normal a Igreja de Cristo valorizar um pastor que teve sucesso ministerial
daquele que tem uma igreja pequena. Não é normal nós priorizarmos atividades dentro da igreja em detrimento de pregação do evangelho, de missões, de homens e mulheres que estão no campo entregando suas vidas em amor a Cristo. E a gente prefere muitas vezes ter uma poltrona acolchoada dentro da igreja, aumentar e melhorar ou enviar mais missionários para o campo. Isso não é normal. São sinais de uma igreja que está doente, está desconectada do cabeça que é Cristo. Nós precisamos mudar essas coisas. Nós precisamos entender e olhar para dentro de nós mesmos que há muito tempo nós abandonamos o evangelho e começamos a criar um nosso próprio evangelho. Começamos aos poucos, pouco a pouco, começamos a escolher mestre para nós mesmos. E começamos a ouvir aqueles que nos falam aquilo que nós queremos ouvir. É muito mais legal eu escutar alguém falar que eu vou ser bem-sucedido do que escutar alguém falar que eu sou um pecador miserável e se eu não me arrepender eu vou para o inferno. Essa é a realidade. Antigamente, um dos problemas é que eram vendidos indulgências, favores. E se você for parar para pensar direitinho, hoje nós vendemos indulgências. Não na forma de, literalmente, eu dou o dinheiro e eu compro uma vaga no céu. Mas se eu me comportar de determinada maneira e eu fizer tudo daquela forma, eu vou para o céu. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre eu seguir uma cartilha, mas sempre foi sobre relacionamento com Deus. Sempre foi sobre entregar sua vida a Cristo e permitir que Ele faça a mudança em você. E ser transformado dia a dia por Ele. E ser uma nova criatura. E viver para Ele. O problema todo é que a gente não quer isso, a gente não ouve isso, a gente não vive isso. Nós vemos cada vez mais falsos mestres prosperando e homens que se dedicam a uma pregação genuína da palavra, a uma vida de retidão, uma vida de piedade. Infelizmente, com poucas pessoas junto com eles. Eu gostaria de ler um texto com vocês de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do 1 ao 5, onde Paulo fala assim para Timóteo: na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu gostaria, irmãos, de convidar vocês a estar refletindo nesse texto e comparando com o nosso tempo de hoje. Como o Billy Graham falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, esse texto casa perfeitamente com isso. Esse texto é mais atual do que o jornal de amanhã. Nós vivemos um tempo onde as pessoas procuram mestres para si. Recusam a palavra, recusam a verdade. Mas eu te convido, juntamente comigo, com meus irmãos, com todos aqueles que acreditam na verdade, aqueles que ouvem a verdade e não a rejeitam, pregue ela. Ministre ela a tempo e fora de tempo. Seja diligente, cumpra o ministério de um evangelista. Faça aquilo que o Senhor tem nos dado, faça aquilo que o Senhor tem te dado. Seja um agente da reforma na sua vida e na sua casa, na sua igreja, no seu convívio. Não permita que as falsas doutrinas, as mentiras de Satanás e de muitos falsos mestres se disseminem e arrebatem milhares de pessoas para o inferno. Porque eu creio que apesar da igreja corrompida, a igreja triunfante, a noiva de Cristo, vem. E as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. Eu acredito que apesar dos falsos mestres, dos púlpitos corrompidos, a palavra de Deus é suficiente
É suficiente para nos resgatar do inferno, é suficiente para nos transformar, é suficiente para cortar o nosso interior lá no fundo e nos transformar. Que comecemos uma reforma primeiramente dentro de nós. E que essa reforma transborde para nossos familiares, amigos, para a nossa igreja, para o nosso círculo de convívio. Que voltemos a ser a igreja, a noiva de Cristo, como ela sempre foi, linda, maravilhosa e que honra o nosso Deus. Nós não podemos aceitar mais palavras que distorcem a verdade, palavras que falam daquilo que não é a vontade de Deus. Que o Senhor seja conosco, que nesse dia da reforma nós possamos refletir sobre isso e que possamos, em Deus, com relacionamento real com Cristo, mudar essa realidade para que muitos não se percam. Fique na paz.